Próxima pergunta é da Estelinha. Quem já foi deportado há anos atrás pode tentar o visto de novo? Bom, poder pode, né? Mas você precisa esperar um tempo, né? Quando você é deportado, você precisa esperar um tempo, você poder tentar novamente, enfim, e você esperar um castigo, vamos dizer assim, de 10 anos, tá? A pessoa perguntou aqui se pode tentar. Poder tentar, você pode, mas a decisão final sempre é do cônsul, ok? Não, você não fica... Só se você recebeu alguma mensagem ou algo específico de que você não possa tentar de novo, tá? Mas poder você pode sim, tá bom? E aí vai passar por uma entrevista, o cônsul vai querer saber de você, por que você ficou lá, ou o que aconteceu para você ser deportado. Aí toda uma análise muito mais profunda do que o que a gente trabalha, né? Que é um visto de turista, tá? Que é um visto simples de viagem para quem quer ir, passear e voltar para o Brasil, tá bom? Próxima pergunta é da doutora Bruna Rodrigues. O que colocar na defesa da DS? Eu tô devendo esse vídeo para vocês, né, gente? O que colocar na defesa da DS? Eu já vou dar uma pincelada nesse vídeo falando para você que você deve colocar na DS, na defesa da DS, tudo aquilo que você tem de vínculos. Se você reparar, quando você for fazer DS pela primeira vez, você vai ver que não tem lugares para você colocar. Se você tem casa própria, se você tem carro, se você tem, enfim, bens materiais. E eu geralmente uso aquilo ali para poder valorizar o que o cliente tem de melhor, tá? Por exemplo, vamos supor, caro cônsul, eu escrevo lá, vamos lá, caro cônsul, tive meu visto negado pela seção 214B, mas eu tenho vínculos com o Brasil, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo, eu já viajei para fora, eu já visitei outros países, eu tenho um filho que tá na escola, algo desse tipo, tá? Eu, Fernanda, faço isso. Eu tô dando a minha dica para vocês, tá? Só que você que tá inscrito aí, você tá recebendo essa dica aí. Eu faço isso. Tem pessoas que só colocam assim, visto negado pela seção 214B. Ou, sim, tive o visto negado. Não usam aquilo ali para que o cônsul leia na hora da entrevista. Umas pessoas acham que eles não leem, outras pessoas acham que ele lê, que é o meu caso. Se ele não lê, pelo menos vai estar ali escrito. Se ele lê, que já aconteceu com vários clientes, ele vai ter oportunidade de perguntar e de se interessar pelo seu perfil. Às vezes você coloca lá, eu tenho uma casa própria, eu recebo aluguel, eu tenho um terreno, eu tenho um sítio. Você entende? Então, você dá a oportunidade do cônsul dele se interessar pelo seu perfil. Então, por isso que eu coloco, tá? Então, é mais ou menos nessa linha aí que a gente coloca. Já dei essa aí, ó. Isso daí é dica de ouro, tá, gente? Tem que valorizar. Já deixa o like, por favor, tá? Porque essa dica aí é coisa exclusiva de assessoria, da minha assessoria. Então, deixa seu like aí, se inscreve no canal pra você me ajudar, tá bom? Próxima pergunta é do Vinique. No caso de renovação, em quanto tempo sai o resultado após a entrega dos documentos no CASB? Eu geralmente dou para os meus clientes um prazo de mais ou menos 15 dias úteis, tá? Que é o tempo deles analisarem, olharem. Tem pessoas que falam assim, Fernanda, no dia seguinte que eu entreguei o documento já me pediram entrevista. Foi o caso de uma menina até que eu gravei vídeo com ela. Mas geralmente eles dão aí de 10 a 15 dias úteis, sem contar sábado e domingo, feriado, para poder analisar o seu caso, liberar o seu passaporte. Tô dando um prazo bem grande para os clientes, mas é mais ou menos isso, tá? Conta que você vai ficar sem o seu passaporte uns 15 dias, tá? Porque acho que é melhor para você se programar. Tem pessoas que querem renovar, mas precisam do passaporte para viajar. Então se programa para isso, tá bom? Mais ou menos uns 15 dias, pode ser menos tempo, ok? E você pode acompanhar no site do agendamento, tá? A liberação, eles mandam para você o e-mail quando tá aprovado, e você também pode acompanhar o status do seu DS, se está aprovado, se está recusado, tá bom? Tá aceito. Às vezes você consegue ver isso no sistema de onde preenche a DS 160, você consegue ver lá o status da sua DS 160 depois que você entrega, tá bom? Próxima pergunta é da Nicole Oliveira. Segunda tentativa de visto. O agente consular lê e compara os dois formulários, antigo e atual, ou só será o atual? Muito boa pergunta, ô Nicole. Ele pode ter acesso, sim, com certeza, ao seu formulário antigo, tá?
Ele pode ter anotações da sua última entrevista que o outro cônsul deixou para ele. Eu já vi clientes falando para mim assim, eu vou ter que concordar com o meu amigo. Tipo, eu vou ter que concordar com a anotação que o outro cônsul deixou no perfil daquela pessoa, entendeu? Porque fica para eles lá que você já foi negado e eles têm acesso sim. E aí depende do cônsul, né? Depende do cônsul que vai estar te entrevistando. Se ele vai querer ver uma DS antiga, né? Se ele vai querer ter acesso à DS antiga, pelo sistema deles, vocês não vão levar nada disso. Vocês vão levar a nova pro dia do CASV, né? Para fazer a triagem. E na hora da entrevista, você vai estar sendo avaliado pela nova. Mas se ele quiser, ele pode sim olhar uma DS antiga sua, que foi da outra vez, tá? A preocupação, né, muitas vezes as pessoas têm, falam assim, mas caramba, a primeira vez que eu tentei foi há 1 ano atrás, eu falei que eu queria ir para Nova York, agora eu quero ir para Orlando com uma amiga. Não tem problema, gente. Quando você passa um tempo assim, né, 1 ano depois, seus planos mudam, sua vida muda, tanta coisa muda. E não tem problema de mudar a DS, entendeu? Às vezes você estava trabalhando num lugar, hoje você é dono do seu próprio negócio. Às vezes é o contrário, você estava dono do seu próprio negócio, hoje você trabalha em outra empresa. Então, existem mudanças. Se for geralmente aí de um tempo, pelo menos uns 6 meses de mudança, não vejo problema de mudar drasticamente, se você quiser mudar, não, tá? Claro que se o seu perfil mudou mesmo, se não mudou nada, tudo bem, não tem problema. Mas, se ele quiser ter acesso, ele tem sim, tá? Vamos responder a última pergunta aqui, que é da Rafaela Freitas. Visto com criança de 9 anos que vai com o padrinho, sem os pais, chamam a criança para entrevista? Então, a criança, ela tem isenção de entrevista quando os pais já têm visto. Nem o pai e nem a mãe, se não tiverem visto, a criança vai precisar passar por entrevista. Na verdade, os pais vão passar pela criança, né? Pela entrevista, para saber o porquê que essa criança vai viajar sem os pais e com quem que ela vai viajar. Então, vamos supor, primeiro exemplo, os pais não têm visto. A criança vai precisar passar por entrevista junto com o pai, para dizer, olha, o meu filho vai viajar com os padrinhos dele, que ele já tem visto, ok? Se o pai ou a mãe, um dos dois, tem visto, aquela criança, se for menor de 14 anos, ela pode pedir, no caso aqui a criança, o exemplo era de 9 anos, tá? Uma criança dessa de 9 anos pode pedir o visto com isenção de entrevista. É só solicitar no CASV, né, a documentação, como se fosse uma renovação. Então, aí não teria problema, porque para viajar, se essa mãe e esse pai autorizarem a criança a viajar com terceiros, né, que no caso são os padrinhos, não tem problema, ok? Mas para entrevista, se os pais não têm visto, nunca tiveram, vão precisar sim de entrevista para criança, que com os pais, óbvio. E se os pais tiverem visto, não vai precisar de entrevista, tá bom? Acho que eu deixei bem explicado, né? Se vocês ficarem com alguma dúvida, me avisem, tá? Não esqueçam de deixar o seu like, compartilharem o vídeo, se inscreverem aqui no canal. Se vocês tiverem mais sugestões de vídeo, deixa pra mim nos comentários também, tá bom? Até o próximo vídeo, um abraço, um beijo no coração e fui!